bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast de Conversas que Inspiram. Neste momento tenho comigo o Henrique Prata Ribeiro. Ele é psiquiatra, é natural de Coimbra. Vamos falar um pouco sobre as suas origens. Vamos começar a conversa de hoje, Henrique. Antes de mais, obrigado por ter juntado a nós. Obrigado. A conversa de hoje vai começar como começam todas as nossas conversas, que é com a pergunta do que é que fez hoje pela sua saúde mental. O que é que fiz hoje pela minha saúde mental? Muito pouco ainda. Ainda vou fazer. Espero conseguir treinar ao fim do dia. Portanto, hoje, não. Acordei e vim para o hospital. Ainda não fiz nada assim que me possa ajudar a promover a saúde mental. Mas conto, no fim do dia, ir fazer o meu treino, dar a minha corrida. Tem uma rotina de atividades que faz para estar bem consigo, para estar bem com os outros, no dia-a-dia? Eu não gosto muito de rotinas fixas e, portanto, não tenho rotinas assim, absolutas, que eu diga que cumpra sempre, mas tento treinar pelo menos uma vez por dia e chegar ao fim de uma semana pelo menos com 5 treinos. Quando consigo mais, faço mais. Às vezes há semanas em que, por um motivo ou outro, não consigo treinar o número de vezes que quero, mas, regra geral, pelo menos 5 vezes treino. Mas mais do que isso, todos os dias faço alguma coisa fora da área de trabalho. A saúde mental, saúde física. O físico ajuda a libertar um pouco também? Tem uma ligação muito grande, quer dizer, o exercício físico, o sono e a alimentação são os 3 pilares fundamentais, vou dizer, da saúde mental, mas isto é válido para quase qualquer área da saúde. E, portanto, ter esses 3 pilares a funcionar ou equilibrados é essencial. Vamos falar um pouco como é que foi construindo esse seu equilíbrio. Vamos dar um pequeno passo atrás, vamos percorrer um bocadinho também a sua biografia, neste caso em Coimbra, onde passou a sua infância e a juventude. Como é que foi equilibrando a sua relação consigo, com os outros? Tinha alguns desafios a nível de personalidade que afetavam a sua estabilidade? Fala-nos um pouco sobre isso. Eu em criança, era um grande hiperativo. Então era assim difícil de conter nas salas de aula, tinha impulsividade marcada, mas depois ao longo do tempo isso foi-se esbatendo um pouco. Mantenho assim alguma dificuldade em manter-me atento, especialmente se forem assuntos que não me interessam tanto, não é? Isto também tem essa questão fundamental, mas eu acho que das coisas que mais ajudou, e voltamos ao exercício físico, foi o rugby. E, portanto, eu tinha muitas dificuldades de comportamento até aos meus 13, 14 anos, apesar de já ser atleta antes, mas era um tipo de desporto diferente. Fazia desporto individual, fazia ginástica de competição. E quando passei para o rugby, aquilo gradualmente foi-se esbatendo. Interessante. Como é que essa sua personalidade superativa como é que encaixava isso na sua relação até familiar? Os seus pais conseguiam lidar com isso bem consigo? Ou eram só os professores que sofriam consigo? Não, os meus pais tiveram uma paciência de santos. Tenho muito a agradecer. Eles tiveram mesmo muita paciência comigo. E os meus professores também. E obviamente, quer dizer que os professores, uns mais, outros menos, nos temas eu tinha mais interesse, noutros menos, e portanto se calhar o meu comportamento também havia professores que sabiam lidar melhor com isso e professores que sabiam lidar pior. Mas era em toda a área que eu tivesse de desempenhar era complicado. Mas acho que com bom senso e com paciência, mais uma vez digo, se conseguiu sempre ir equilibrando as coisas. Foi sendo enquadrado. Nunca tive, quer dizer, apesar de eu dizer, um grande hiperativo, tinha dificuldade em estar quieto na sala e era assim mal comportado, podemos pôr as coisas assim, mas na verdade também nunca tive dificuldades escolares, nunca tive problemas na escola e os meus pais sempre se disponibilizaram para estudar comigo, para se algum professor fizesse algum reparo, para trabalharem isso comigo em casa e, portanto, tive sempre muito apoio. Teve essa, entre aspas, sorte, que é também uma sorte, que é a importância dos pais estarem presentes e acompanharem os filhos nesse aspecto? Muito presentes. A minha mãe ia à escola todas as semanas, fixo, com o diretor da turma, portanto, estavam muito presentes. Falou um pouco que um dos veículos que encontrou para domesticar, entre aspas,
essa sua tendência hiperativa foi a questão do exercício físico. E marcou uma diferença interessante entre o exercício físico individual e o exercício de grupo, nomeadamente de equipa, como imagino que refere-se ao rugby, não é? Isso, exatamente. Que foi algo que começou a praticar ainda na adolescência ou já na universidade? 13, 14 anos. Mas eu digo isto, mas também é normal que haja hiperatividade, essa atenção também vai evoluindo ao longo do ciclo de vida. E, portanto, eu relaciono isto um bocadinho com este timing, mas muito provavelmente também a própria evolução, a progressão do quadro de hiperatividade também faria com que as coisas fossem acontecer dessa forma. Agora, é muito diferente o setting de um desporto individual, onde uma pessoa tem de estar muitas horas com uma disciplina absoluta, focado num objetivo específico, ou um desporto coletivo, onde de repente a capacidade de se ver o que é que os outros estão a fazer e de interagir com os outros e perguntar coisas traz também vantagem. Era isso que eu lhe ia perguntar assim, o que é que o rugby, que pelo que percebo é uma paixão sua, o que é que o rugby lhe ensinou nessas questões de como pessoa, na relação com os outros, no seu equilíbrio, e o que é que lhe ensinou? O rugby era um ambiente, o normal para nós naquela idade, aos 13, 14, 15 anos, é que nós estejamos entre miúdos, não é? Em ambientes onde os adultos tomam conta de nós. E, portanto, queremos todos libertar-nos daquela tensão e temos um adulto que nos vai controlando. E no rugby era um bocado ao contrário, quase. Nós tínhamos treinadores, mas que eram uma autoridade absoluta, mas nós, dentro da própria equipa, tínhamos hierarquias, há capitães, há pessoas definidas para fazer determinados trabalhos em determinado momento, e, portanto, essa divisão de tarefas faz com que nós tivéssemos que nos entender entre nós de uma forma diferente, que até aí não acontecia, porque nas aulas não há esse tipo de interação, ou há pouco. Diria então que o rugby o ensinou também na distribuição de tarefas, de trabalho, papéis, hierarquias? Claramente. Acho que uma das características principais do rugby, a meu ver, é de uma forma natural fazer as pessoas compreender o que são lideranças. Sem ter de haver, quer dizer, hoje em dia ouvimos falar dos leadership courses pronto, o rugby em si funciona como um leadership course, se quisermos assim. Aliás, há experiências de rugby com jovens precisamente para incutir esse género de dinâmicas e comportamentos mais colaborativos, menos antissociais. Há uma série de experiências interessantes a esse nível. Eu ia pegar ainda no rugby para nos levar um pouco, continuando o nosso percurso, à sua entrada na universidade, onde o rugby continua a ser uma presença. Sim. E aqui já falando lá na sua formação, já a caminho do mercado de trabalho, na universidade disse numa entrevista que antes de entrar ainda estava indeciso entre áreas completamente diferentes. A medicina era apenas uma delas, o direito era outra. Exatamente, e economia. Economia outra. E a medicina acabou por ser a sua escolha, que era a sua escolha de criança. Exatamente. E já agora um pequeno parênteses, tem a ver com tradição familiar ou não? Não. Aliás, sou o primeiro médico da minha família de qualquer um dos ramos familiares que eu tenha conhecido. Não há médicos, é outro género. Não há médicos. Havia um primo da minha mãe que era médico, mas que morreu num acidente de helicóptero na Guiné, na guerra. E então foi mesmo uma decisão muito específica sua, sem pressão familiar? Zero, quer dizer, os meus pais, o meu pai queria que eu fosse para a economia, a minha mãe que eu fosse para direito. Se calhar também daí veio algum peso para o lado da medicina. Mas a grande questão na altura é que aquilo que eu imaginava que era a vida de um economista, ou aquilo que eu imaginava que era a vida ou de um advogado ou de um juiz, o juiz menos, não é? Porque o juiz está num regime de trabalho diferente. Mas havia pequenas coisas na minha vida que eu podia fazer ligadas a qualquer uma das áreas, tanto da economia como da área do direito, e hoje em dia eu trabalho com a área do direito, não é? Na área da psiquiatria forense, mas em nenhuma das outras áreas eu sentia que podia entrar minimamente no exercício da medicina, porque era preciso ter aquela habilitação específica para o poder fazer. E então na altura foi um bocadinho com base nisso que a decisão surgiu. Porque era algo que era insubstituível por outras áreas, portanto... Exatamente. Ok.
Sobre isso, no entanto, também disse que, a dada altura, já na universidade, já embrenhado na medicina, ao mesmo tempo sentiu a necessidade de explorar outras áreas, vamos chamar-lhe mais humanistas, como literatura, arte e por aí fora. É algo que me leva a pensar e queria lançar-lhe esse desafio. Nós temos imensos casos de médicos atraídos pela arte e sobretudo pela literatura. Temos o Torga, o Namora, António Lobantunes, enfim, temos grandes personagens, o Dr. Givago, ou seja, esta relação da medicina e dos médicos com a literatura, e no seu caso também é algo que o atrai, o ato de escrever, é autor de livros e imagino que queira escrever mais no futuro. Falando de si, projetando também naquilo que são figuras da medicina sempre ligadas a isto, de escrever sobre a condição humana e sobre os outros, vê aí as ligações? Sim, eu acho que há uma ligação natural de quando os médicos, como lidam com circunstâncias muito específicas e diferentes no trabalho deles, quando se vão expressar, têm um contacto diferente, quer com aquilo que é o sofrimento dos outros, quer com a forma como a sociedade responde a algumas pessoas que têm necessidades mais específicas ou mais marcadas do que as da pessoa comum, porque nós contactamos todos os dias com pessoas que estão em déficit e com necessidade e lidamos com a vida e com a morte. É um bocadinho um clichê dizer isto, mas acaba por ser verdade. Agora, em relação à ligação dos médicos com a literatura e com as artes, hoje em dia eu sinto alguma preocupação, porque já na minha altura na faculdade sentia que isso está cada vez mais a ser posto de parte. Posto de parte? Sim. E cada vez mais o ensino, e o ensino na universidade é muito dirigido a que os médicos só saibam de medicina e que se preocupem só com os exames. E os estudantes de medicina cada vez estudam mais, o ensino é cada vez mais exigente e, portanto, nós geramos médicos com muito boa qualidade, mas sinto que se aposta pouco na formação humanista dos estudantes de medicina. Sendo que noto, por exemplo, agora na Católica Medical School, onde eu estou a dar aulas, há uma preocupação muito grande com a comunicação, com a empatia e, portanto, pode ser que se consiga regressar aí. O professor António Barbosa, que foi quem me convidou na altura para dar aulas na Faculdade de Medicina de Lisboa, e foi onde eu descobri a docência, já agora que eu achei que nunca ia acontecer, ok? É importante dizer, eu enquanto aluno, dizia aos meus pais repetidamente, eu nunca ia dar aulas na faculdade, não quero ir por aí, mas a verdade é que o desafio do professor António Barbosa, na altura, foi no sentido de dizer, olha, então se não gosta, venha tentar fazer diferente. Que é uma coisa que eu guardo porque teve toda a razão e de facto até gostei de dar aulas. Mas na altura também havia da parte dele essa preocupação de que os alunos não ficassem só vinculados à área médica e tivessem contacto com literatura, com as artes e com outras áreas que lhes dessem um tipo de vivência e de perspectiva diferente. Mas no geral sinto que acontece pouco. Ou seja, sinto que há uma tendência, infelizmente maioritária, no aparelho da formação dos médicos, que vai para um lado muito técnico, num entendimento muito restritivo do que é ser um bom médico. Quase que um bom médico é um bom técnico, não é? Sim, e a própria evolução daquilo que foram as vagas para os cursos de medicina, as vagas para acesso à especialidade, que são feitas com base num exame de seriação, tornaram a medicina tão competitiva internamente que os alunos não querem perder tempo com atividades acessórias. E cada vez é mais difícil encontrar bons atletas, cada vez é mais difícil encontrar pessoas com interesses divergentes daquilo que é a procura técnica pura. Ou seja, a ideia do médico humanista não dá pontos na progressão da carreira. É isso. Vamos ver se agora, quer dizer, eu sabendo que havia esta preocupação do último professor que esteve na Faculdade de Medicina de Lisboa, sabendo que há esta preocupação na Católica Medical School, também acho que possivelmente se vai voltar aí. Ou seja, esta falha está identificada e possivelmente os currículos das faculdades vão começar a tentar dar resposta. Mas essa atração, reenquadrando a questão que lhe punha, essa atração que está documentada de muitos médicos por exemplo, pela literatura, é muito conhecida.
Ajude-me a perceber se haverá aí uma ligação entre o dia-a-dia de ser médico e alguma compulsão para escrever, para criar e para reportar de uma forma não técnica, lá está. Eu acho que as pessoas que têm eu acho que as pessoas que têm essa necessidade de criação, até em qualquer área, para qualquer área que vão, pessoas que gostem de criar coisas, pessoas que gostem de acrescentar valor ao que estiverem a fazer, acho que vão ter tendência para o fazer. Na altura, e quando nós falamos destes médicos antigos, que todos escreviam muito, estamos a falar também muitas vezes de pessoas que tinham acesso a uma educação de ultra-elite comparativamente ao resto da população. E a democratização do ensino é ótimo, e também acho que atrai um perfil diferente. Vai haver na mesma médicos a escrever, se calhar não vão ser na proporção que havia anteriormente, e mesmo o tipo de preocupações que havia nessa geração, se calhar eram diferentes. Não lhe consigo dizer, claro que, como disse antes, o facto dos médicos lidarem com circunstâncias muito específicas da vida dos outros e de terem de empatizar com o sofrimento alheio constantemente e de forma muito regular, faz com que a literatura e a escrita depois em específico possam ser um escape. Sente essa pulsão ou não? Eu não relaciono, por acaso, eu não relaciono muito com a minha vida clínica, não acho que seja por aí. Eu sempre tive, se me perguntasse desde miúdo, que eu achava que iria escrever coisas, que iria publicar coisas. Portanto, não sei se é por estar na área da medicina que eu vou fazendo, acho que é mesmo uma coisa que já sentia e que já sentia que ia acontecer antes. Mas dá-lhe matéria-prima à sua profissão também para poder... Sim, acho que muitas vezes nos põe a pensar, porque é impossível, e se nós fizermos corretamente o exercício de empatizar com os outros, é impossível que as circunstâncias deles e aquilo que nós observamos não nos toque, não nos faça pensar. E, portanto, claro que sim, é impossível dissociar isso daquilo que o indivíduo se torna, no fundo. Continuar a falar um bocadinho disto de ser médico, da profissão, do trabalho e do seu dia-a-dia numa profissão que é super exigente, que lá está, que exige muito tecnicamente, humanamente, e pelo que eu conheço do seu trabalho, é uma pessoa que faz muitas coisas. Tento. E, portanto, profissionalmente e não só, mas profissionalmente falando, nunca receou entrar em burnout? É assim, acho que há fases piores do que outras. Eu, apesar de estar a fazer várias coisas diferentes, tenho muita liberdade, quer de horários em alguns dos dias da semana, quer dos projetos a que me junto. E, portanto, há projetos nos quais eu tenho trabalhado de forma muito intensa em determinadas alturas, mas também consigo, de repente, dizer, ok, agora vou, durante 2 semanas, não estar a produzir tanto e vou parar aqui o ritmo. E, portanto, é a vantagem de ter o que tenho aqui no hospital, que é um horário parcial. E, portanto, eu trabalho 25 horas fixas no hospital e depois todo o resto é trabalho que é adaptável. Pergunta relâmpago, trabalha mais ou menos do que 60 horas por semana? Tenho algumas semanas em que trabalho mais, mas geralmente trabalho menos. Geralmente trabalho menos. Mas confessa que de vez em quando... Não, de vez em quando trabalho mais, quer dizer, é impossível não fazer quando há deadlines de projetos, quando há publicações que quero fazer em determinados timings, e portanto essas publicações científicas muitas vezes requerem muitas horas. Agora, por exemplo, tenho estado a escrever o livro com o André Ponte para as pessoas poderem tratar a insónia em casa com recurso a psicoterapia cognitivo-comportamental para a insónia. E claro, isso são horas invisíveis, não é? As pessoas depois veem quando o livro sai, mas há muitas horas invisíveis na preparação que podem fazer com que algumas semanas tenham uma carga horária que não é recomendável. Agora, aquilo que eu normalmente recomendo e aquilo que eu passo, por exemplo, quando vou às empresas como consultor, é exatamente o que eu faço para mim. Eu posso ter algumas semanas a trabalhar mais de 60 horas, mas se tiver 2 ou 3 semanas a trabalhar mais de 60 horas, nas semanas seguintes consigo reduzir o meu horário, baixar a carga, para não saturar completamente. Falemos um bocadinho mais desta questão, deste tema, que é um tema muito contemporâneo, que é o tema do burnout, as suas origens, porque é que está em crescimento,
Qual é a sua perspectiva sobre isto? O burnout está muito relacionado com a questão das novas tecnologias, com as fronteiras do trabalho de terem esbatido o trabalho não termina na porta da fábrica ou na porta do escritório. Fala um pouco sobre isso, a sua visão sobre esse Sim, estamos acessíveis às 24 horas, não é? Virtualmente. Também, na verdade, nós pensarmos nos horários dos operários fabris ou dos operários antigamente, antes de haver uma data de direitos que foram dados aos trabalhadores, também provavelmente trabalhavam com uma invasão brutal daquilo que era a vida e o espaço pessoal. A tecnologia, obviamente, eu sou sempre um otimista, eu acho a tecnologia ultra benéfica, mas se a soubermos usar. E o direito a desligar é bastante importante, é bastante relevante, a pessoa não estar 24 horas ligada ao trabalho. Agora, o burnout em específico é a existência de 3 fatores, todos em relação ao trabalho. Que é um sentimento de exaustão em relação ao trabalho, um sentimento de desconfiança e, portanto, de dificuldade nas relações interpessoais, especialmente no local de trabalho, irritabilidade marcada e uma perda de eficácia profissional. Isto é o que define um burnout, que depois, obviamente, como as pessoas não são estanques, pode começar pela pressão que causa na pessoa a invadir outras áreas de vida e a gerar pressão que pode culminar no desenvolvimento de uma doença psiquiátrica. Mais comuns são a depressão, a ansiedade e a insónia. E depois que digamos que transborda para outras questões como a própria insónia, porque às vezes aparecem correlações. Insónia é dos fatores mais comuns, portanto é dos sintomas que nós temos presentes nos casos de burnout de uma forma mais frequente e dos que aparece mais cedo, e aí já é um sinal de alerta. E lá está, trabalhar acima de 55 horas apresenta um risco aumentado, trabalhar acima de 60 horas apresenta uma relação muito grande com o risco de burnout. Acha que há fatores da nossa sociedade, além da tecnologia que já mencionou, que podem estar a explicar, certamente conhece a literatura sobre isto, pode estar a explicar este crescimento do burnout e de outras questões associadas? Será que tem a ver com o facto das empresas estarem a tardar a adaptar-se a estas novas dinâmicas? O que é que vê neste é um bocadinho difícil identificar concretamente. Eu costumo dizer que, na maior parte dos casos, as pessoas conseguem identificar, seja o próprio trabalhador, conseguem identificar quais é que são os fatores que lhes estão a causar mais stress no local de trabalho. Conseguem identificar aquilo que gostariam de modificar para não se sentirem tão pressionados. E, portanto, aquilo que eu acho que falta, seja na relação com as tecnologias, seja nas relações interpessoais nos escritórios, seja no acesso ou não a teletrabalho e quantos dias por semana e formato híbrido ou não, seja em tudo isso, eu acho que o que falta muitas vezes é as empresas conseguirem ouvir, conseguirem auscultar os trabalhadores e adaptarem as políticas àquilo que as pessoas querem. Porque o principal fator de risco, apesar de serem as horas de trabalho, o próprio ambiente do trabalho e a forma como se estrutura têm muito impacto naquilo que é a pressão que as pessoas vão sentir. E, portanto, o stress tem muita relação com a percepção que cada indivíduo tem do stress. E aquilo que é gerador de stress para uma pessoa pode ser altamente relaxante para outra e vice-versa. Eu digo-lhe assim, se eu tivesse de ter um trabalho onde tivesse de tratar, de lidar maioritariamente com papéis e com detalhe, com ficheiros Excel, para mim seria impossível, seria altamente estressante para mim. E não acontece com muita regularidade ter de lidar com isto. Mas pode haver pessoas que sejam ao contrário. Há pessoas que não gostam no trabalho delas de lidar com outras pessoas e isso é que gera stress nelas. E, portanto, acho que as pessoas devem procurar áreas que sejam adequadas àquilo que gostam de fazer e que querem fazer, conseguirem sentir-se úteis, que é também essencial, conseguirem sentir que estão a contribuir para a comunidade de alguma forma com o trabalho que desempenham e depois ter as estruturas com flexibilidade suficiente para adaptar aquilo que oferecem aos trabalhadores. Aproveitando o tópico e falando agora um pouco da vida pós-trabalho e além do trabalho, sei que falámos disso no início desta conversa de hoje e vamos terminar também aí, de certa forma, a conversa, que é o que é que temos que fazer mais como comunidade, fora do contexto das organizações e do trabalho, como coletivo, como comunidade, para que o bem-estar e a saúde mental melhorem, uma vez que os números indicam que o nosso bem-estar e a saúde mental se tem degradado. O que é que falta, na sua opinião?
Olha, eu diria uma coisa muito básica, que é respeitar os outros. Acho que as pessoas serem capazes de perceber quais é que são as necessidades das pessoas que os rodeiam e tentarem respeitá-las ao máximo, não invadir o espaço alheio, é um princípio básico, não é? Portanto, o princípio de empatia. E hoje em dia nós temos uma sociedade que se calhar está demasiado virada para o sucesso do indivíduo e para a forma de progressão do agente individual. E, portanto, diria que falou num coletivo, não é? E se calhar vivermos mais a noção de coletivo pode ser algo que ajuda. E depois, quer dizer, é conseguirmos estruturar as nossas vidas para cumprir de forma adequada aos tais 3 pilares básicos que eu já disse, que eu já mencionei, do exercício físico, de uma dieta equilibrada e do sono, e ter tempo. Quer dizer, as pessoas têm de ter tempo, quer para trabalhar, porque uma vida sem trabalho, e nós sabemos os desempregados, têm níveis de stress muito mais altos, stress percepcionado muito mais alto que a população ativa, e, portanto, o trabalho é muito importante, mas tem de haver uma separação entre aquilo que é o trabalho e a vida pessoal. As pessoas têm de ter direito a ela. Penso que é uma boa mensagem para nós terminarmos. Portanto, vamos ter todos mais tempo, mais respeito uns pelos outros e vemos no próximo podcast. Respirem.